Sabe aquela palavra que está na ponta da língua de praticamente todo mundo que fala português? Pois é, o sobrenome mais comum de Portugal e uma presença simplesmente absoluta aqui no Brasil. Mas olha, por trás dessa familiaridade toda se esconde uma história cheia de camadas, super complexa e que quase ninguém conhece. Então bora mergulhar e revelar a verdadeira história oculta do sobrenome Silva. 4 milhões. Parem para pensar nesse número rapidinho. Essa é a estimativa de pessoas com o sobrenome Silva só aqui no Brasil. É uma escala absurda, né? Isso já mostra logo de cara o impacto gigantesco desse nome. Mas a grande pergunta que fica é: como é que um único sobrenome conseguiu alcançar um tamanho tão impressionante? Bom, para entender esse fenômeno, a nossa análise de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. A dimensão do nome. 2. As origens antigas. 3. Nobreza e títulos. 4. O escudo do anonimato. 5. A chegada ao Brasil. E 6. A nossa herança global. Parte 1. A dimensão do nome. Para a gente ter uma ideia clara do que estamos falando, olha só esses dados de um estudo feito com mais de 30 mil pessoas no Brasil. A liderança do Silva é, sem brincadeira, esmagadora. Quase 10% da população carrega esse sobrenome. É uma diferença imensa para o segundo e terceiro lugares, que são Santos e Oliveira, na faixa dos 5, 6%. Estatisticamente falando, é uma concentração muito fora da curva para uma única família de palavras. Parte 2. As origens antigas. O que é fascinante de verdade aqui é que uma palavra tão gigante hoje tem uma origem super simples. Silva vem direto do latim, que era a língua oficial lá do Império Romano. E o significado literal? Simplesmente selva, floresta ou bosque. Ou seja, é um nome que nasceu totalmente conectado com a natureza e com a paisagem original da Europa. E a jornada desse nome ao longo do tempo é literalmente coisa de cinema. Imagina só, lá no século I, o general Lúcius Flávio Silva já estava comandando o exército romano no famoso Cerco à Massada. Só que com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, o nome desaparece dos registros. Ele só vai ressurgir com força total no século XI, durante a reconquista cristã na Península Ibérica. O grande responsável por esse retorno foi Dom Guterre Alderete da Silva, que pegou o nome emprestado da propriedade dele, a chamada Torre da Silva, lá no norte de Portugal. Parte 3. Nobreza e títulos. A partir da Idade Média, a coisa ganha uma proporção enorme. O nome atinge um status altíssimo na Europa. De um lado, a Casa de Silva original formou ramos poderosíssimos na Espanha, com títulos de peso como os condes de Cifuentes e os duques de Pastrana. Do outro, rolou um entrelaçamento incrível com a lendária Casa de Alba. Uma figura central nisso tudo foi o Rui Gomes da Silva, o príncipe de Éboli. O cara era simplesmente um dos principais conselheiros do rei Felipe II e teve um papel-chave na política do século XVI. E a influência dessa família não respeitava fronteiras. Saindo de Portugal e da Espanha, eles se espalharam pelas altas rodas, chegando na Itália no século XIX e, acreditem, até na Áustria. O João Gomes da Silva, conde de Tarouca, embaixador em Viena, estabeleceu uma linhagem que adquiriu terras na Boêmia e até garantiu uma cadeira hereditária no rigoroso parlamento austríaco. Parte 4. O escudo do anonimato. Mas é aqui que a gente vê a história dar uma guinada dramática e surpreendente. O sobrenome deixou de ser exclusividade da alta nobreza. Devido a essa difusão enorme, ele passou a ser adotado de forma estratégica por vários grupos marginalizados. Moriscos, moçárabes, camponeses sem sobrenome definido e judeus sefarditas viram na palavra mais comum do reino a maior das proteções, a chance de ficar invisível no meio da multidão. Foi um movimento literal de sobrevivência. Isso fica muito claro quando lembramos da dura realidade da Inquisição e do Édito de Expulsão de 1496. As autoridades da época forçavam batismos para garantir uma suposta limpeza de sangue. Com isso, judeus sefarditas, conhecidos como cristãos novos, e muçulmanos foram obrigados a apagar suas identidades. E adotar o sobrenome Silva, exatamente por estar em todo lugar, foi a escolha perfeita para ocultar heranças do passado e evitar essas severas perseguições. Parte 5. A chegada ao Brasil. Cruzando o Atlântico, a gente entende como a colonização mudou tudo. O primeiro registro formal nas Américas é de 1612, com o alfaiate Pedro da Silva lá em São Paulo. Logo depois, em 1635, a nobreza desembarca com Dom Pedro da Silva, que atuou como governador-geral. O nome já chegava abraçando todas as camadas sociais. Mas é o marco de 1888, com a abolição da escravatura, que traz a transformação demográfica mais radical. A expansão astronômica do nome por aqui aconteceu por dois caminhos bem contrastantes. De um lado, chegavam os europeus, nobres, camponeses, indivíduos fugindo da Inquisição.
Mas, do outro lado, havia a realidade dura e a imposição do comércio transatlântico. Pessoas escravizadas trazidas da África e também descendentes de indígenas recebiam de forma rotineira nos batismos forçados o sobrenome dos senhores portugueses. E muitos desses, claro, eram Silvas. E aqui a gente tem um ponto de virada muito poderoso. Após a abolição, em 1888, inúmeros indivíduos recém-libertos que antes nem possuíam direito legal a um sobrenome próprio adotaram Silva de forma totalmente independente. Escolher o Silva para iniciar essa nova etapa como cidadãos livres foi um baita ato de reivindicação de identidade e foi isso que catapultou o nome para essa dominância absoluta que a gente vê no Brasil hoje. Parte 6. Uma herança global. Trazendo a nossa narrativa para a era moderna, a diversidade de quem carrega esse nome é simplesmente fantástica. Temos desde o lendário piloto Ayrton Senna da Silva até a figura complexa do cangaceiro Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva. Vai da imponente Chica da Silva ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. O nome prova que não está restrito a uma classe social ou a uma única região, ele pertence a absolutamente todas as facetas da sociedade. E pensem bem, a expansão continua pelo mundo. Com a constante emigração, hoje são cerca de 300 mil em Portugal e 150 mil lá nos Estados Unidos. Pasmem, chegou a ser o 42º sobrenome mais comum em Luxemburgo. Pra gente que fala português, ser um Silva é praticamente nosso equivalente a ser um John Smith no idioma inglês. O que nos traz a essa grande reflexão final. Como é que uma simples palavra em latim para floresta se transformou no maior escudo histórico contra perseguições, num cobiçado título de nobreza e, ao mesmo tempo, na identidade que une milhões de pessoas pelo globo todo? É de explodir a cabeça, né? Na próxima vez que vocês escutarem o nome Silva, lembrem que não é só um nome comum, não. É um verdadeiro arquivo vivo, cheio de impérios, lutas e muita sobrevivência ao longo de séculos. Fica aí o convite para a gente continuar investigando as raízes da nossa própria história. Um grande abraço e até a próxima análise.